Opa, vamos lá. A ideia é fazer com que a gente consiga visualizar, através do Wireshark, a troca de pacotes no momento de uma conexão a um diretório FTP e uma implementação de um mínimo de segurança com a conexão a esse mesmo diretório através de um redirecionamento de porta de um gateway SSH. O que a gente vai precisar para isso? A gente vai precisar de uma máquina virtual com serviço de FTP funcionando. Dentro desse serviço de FTP, vamos precisar alterar o modo Passive Port. Eu posso demonstrar aqui na máquina que já está criada. Dentro do comando, dentro das configurações do FTP, a gente define um range do modo passivo. Esse modo passivo é muito útil para o SSH, quando ele for estabelecer a conexão com o diretório, porque quem define a porta de conexão de retorno é o servidor e não o cliente. Pode notar que é uma porta alta, né? Embora a gente esteja chegando na 21. É importante lembrar que essas portas, em uma rede aberta para a internet, elas devem estar no firewall também, configuradas, permitindo a conexão, pois senão não irá funcionar. Podemos notar aqui que o diretório está já com o serviço ativo, né, e configurado, ou seja, o primeiro item foi atendido. O segundo item que a gente vai precisar é outra VM com servidor SSH, que esta VM é que vai fazer a ponte entre o cliente final e o servidor de diretório FTP, implementando uma segurança. Nesta VM, a única coisa que precisamos, sem muitas alterações, é a instalação do OpenSSH, né? Vejam que ele já está ativo. A terceira parte é quando a gente realiza alguns testes, né, para ver se está funcionando. Na definição da configuração, você precisa inserir os túneis que a gente vai criar. Como que funciona essa ideia dos túneis? O PUT é um aplicativo que permite conexão em diferentes protocolos. Um deles é o SSH. Na hora que você define o SSH, você pode definir um source port e um destination. Ambos eu já configurei. Vejam que inclusive eu configurei uma conexão para aquela nossa porta de modo passivo, tanto local quanto remota. E nas portas onde eu vou solicitar a conexão do meu cliente. O que isso significa? Que a partir do momento em que o PUT se conectar ao IP do meu servidor SSH, meu gateway SSH, na porta 22, ele vai pré-estabelecer conexões nessas portas com a máquina do diretório FTP, que nesse caso é a 116. Antes dessa conexão, eu vou habilitar o Wireshark para a gente capturar os pacotes e vou fazer um acesso ao diretório FTP sem passar pelo SSH, para que a gente possa visualizar a troca de usuário e senha sem criptografia, ou seja, sem segurança. Deixa eu dar um start aqui. Começou a captura de pacotes. Eu venho no meu Windows, que eu já habilitei o cliente FTP, né? No Windows 7 ele não vem por default, você tem que ir lá em adicionar programas e habilitar essa ferramenta dentro do próprio Windows. Então eu posso solicitar a conexão diretamente ao servidor FTP, que é o 0116. Ele já me devolve a conexão, solicita meu login e a minha senha, e eu estou logado. Posso navegar dentro dele, entre os diretórios, e tudo isso passa livremente no Wireshark.
Num segundo momento, a gente vai analisar o arquivo e eu vou demonstrar essa passagem. Deslogo desse diretório. Agora eu vou demonstrar como que o SSH implementa um mínimo de segurança para isso. Como eu havia falado, vamos conectar via put nele. Lembrando que aqueles túneis devem estar configurados. Estou conectando na máquina SSH. Também vai solicitar o login e a senha. Só que esse login e senha são da máquina SSH. Vejam que eu estou no gateway agora. A partir desse momento, na minha máquina local, eu posso, devido àquelas portas, chamar uma conexão para minha interface loopback. O que isso significa? O Windows, quando ele não sabe para onde encaminhar, ou o sistema operacional, melhor dizendo, ele trata algumas coisas na sua interface loopback. Então, o que acontece? O sistema operacional vai perguntar para a interface de rede se ela conhece o endereço solicitado. Neste caso, como o put ele está estabelecido com SSH, as configurações de rede, ou seja, as redes em que o gateway SSH conhece, foram encaminhadas para minha máquina, ou seja, para minha máquina local. Então ela conhece aquelas redes. Como eu encaminhei apenas 3 portas e de uma máquina só na minha outra subrede, na minha rede lá do servidor SSH com o servidor FTP, ele passa a tratar a minha loopback como se ela fosse o meu diretório FTP. Vejam que a partir do momento que eu chamei a conexão, né, do FTP Client, a conexão foi estabelecida com o meu diretório FTP da minha máquina 116. Estou apontando aqui com o mouse. Entro com o meu login e senha. Estou logado na máquina utilizando a minha interface local, a qual está sendo redirecionada pelo meu gateway SSH para a minha rede local lá. Da mesma forma, eu posso navegar dentro do meu diretório como se nada estivesse sendo encapsulado ou protegido. Vou dar um buy. Neste momento, a demonstração ela conclui a conexão, né? Eu posso fechar aí a minha conexão SSH com eles, finalizar a captura de pacote e agora avaliar. Eu vou demonstrar dentro do arquivo capturado, dos pacotes capturados, como que a gente pode visualizar esse processo de troca segura e insegura. Eu já deixei pré-configurado aqui um filtro, né, para a gente tratar dentro do arquivo, facilitando a visualização. Vou trocar aqui a minha janela de lugar para a gente não perder nada do pacote. Com o filtro eu botei só os IPs, né, tanto do diretório FTP quanto do gateway SSH. É bem tranquilo de visualizar essa parte. Vejam que o protocolo, quando eu solicito diretamente, embora ele tenha a troca para localização do meu IP, todo aquele broadcast na rede, a partir do momento que ele encontra aquela primeira resposta identificando o gateway, tenho a solicitação e o envio do user, no caso Darlan. Veja que sem cifrar nada. Ocorre o pedido da senha para o usuário Darlan, e a senha ela passa, como eu estabeleci que o meu usuário e senha são os mesmos, ela passa livremente sem criptografia nenhuma. Vejam que os comandos que apareceram naquele momento para a gente, naquela primeira conexão, são esses. Ó. Darlan logado. Eu dou um CD, navego para o diretório teste, nesse momento aqui.
ele aparece livre para a gente, a resposta do comando dizendo que foi possível e a minha saída, o goodbye. Ou seja, ele é muito bom na rede interna, desde que a sua rede não tenha sido invadida e que não tenha nenhum espertão utilizando. O FTP é bom para compartilhar internamente, mas para rede externa não é interessante. Logo abaixo, a gente já começa a visualizar a segunda conexão, que foi aquela onde a gente utilizou o gateway o gateway SSH. Vejam que o protocolo do pedido SSH é estabelecido, o SSH versão 2. Ele identifica a máquina, identifica a versão do put e seus releases, faz uma troca de chaves além do login e senha. Toda essa parte ela é encriptada dentro do SSH, do momento, do login e senha. Ele não permite que você visualize nada, nem a troca do login e senha. Logo após ela é estabelecida, e toda e qualquer comunicação transitando dentro do TCP, né, que o TCP está levando os pacotes, ela não tem a possibilidade de abertura sem uma chave de abertura dessa criptografia. Vejam que todos os pacotes trocados desta conexão que eu havia mencionado aqui para loopback, em nenhum momento ele faz menção desse IP. Para ele, a conexão ao diretório FTP está saindo da máquina 157. Veja que em nenhum momento ele menciona a máquina 116. Desde da navegação lá dentro do diretório quanto a troca. Isso é uma maneira de criar uma VPN de um modo bem simples, ajuda bastante na velocidade de implementação. Caso você já disponha de um acesso a um diretório FTP e já tenha um SSH, né, um servidor SSH. A grande facilidade é que você não precisa configurar praticamente nada. Remotamente é interessante o acesso, porque você pode acessar sua rede local através de uma VPN muito simples e entendo que ela é mais segura do que liberar um diretório FTP para a internet. Era isso. A ideia era demonstrar essa segurança, a qual a criptografia faz parte. A evolução da segurança ela depende muito desse tipo de tecnologia. Ok, obrigado.